Olá, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhoso bem e bem animado, viu, gente? Bem animado. Vamos começar nosso dia agradecendo a Deus por mais um dia, não é isso? Por estarmos aqui de pé, certo? Feche os olhos e vamos lá. Muito bem. Agora vai lá e pega a agenda, coloca a data de hoje e coloca aí atividade no livro integrado, página 64 a 70, certo? Só que nesse intervalo de 64 até 70, gente, existe textos, certo? Que não são obrigatórios fazer, são textos explicativos. Aí, bota aí gramática. Gramática é da página 62 à página 65. Eu creio que você já tenha feito, que eu já passei. Quem fez, ótimo. E quem não fez, vai atualizar, ok? Agora, vai lá no livro, abre na página 64 e vamos falar hoje sobre os substantivos masculino e o substantivo feminino, certo? Já tá dizendo, né? Masculino, homem. Feminino, mulher. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Gente, sabe por que eu estou hoje assim de xadrez? Por quê? Porque hoje é véspera de São João, gente. Hoje é dia de comer canjica, milho cozinhado, milho assadinho lá no fogozinho separado para vocês, na casa de vocês. Dia também de dançar um forrozinho, certo? Cada um na sua casa. Então, aproveite esse momento com a família de vocês, certo? Ligue a televisão ou o rádio de vocês e vão escutar umas músicas de São João, vão se animar, vão comer, vão rir, certo? Aproveitando o São João. Eu desejo para vocês bom São João, certo? Tudo de bom. Aproveite bem muito com a família de vocês, tá bom? Ó. Beijo para vocês, bom São João, mas vamos lá no assunto masculino e feminino. E vamos ver também gênero comum de 2, certo? Então vamos lá, masculino e feminino. As pessoas, os animais, os objetos, comidas, lugares. Deixa eu ver o que mais. Ele sempre recebe um nome. E esse nome são chamados de substantivos, certo? Todos eles pertencem a um dos gêneros masculino e o gênero feminino. Sempre usamos os artigos o e um para os masculinos. Usamos também a e uma para o feminino, como a moça, o moço, o menino, a menina, uma bola, um carro, certo? Essas palavras também, ela pode vir também no plural ou também pode vir no singular. Os carros, as bolas, certo? Então, existem várias palavras como feminino e masculino. O homem, a mulher, o gato, a gata, o boi, a vaca, deixa eu ver mais. A mesa, a mesa. Então, o banco, certo? O sofá, deixa eu ver, o carro que eu já falei, a moto. Então, por aí vai. São inúmeras palavras de masculino e feminino, certo? Lá no livro tá bem explicadinho, que na página 63 tá falando de masculino e feminino. Se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Já na página 66, vamos estudar o quê? Gênero comum de 2. O que é gênero comum de 2? Quem sabe? São aquele gênero que serve tanto para, indica o quê? É mais para animal. Um animal
que a gente não sabe identificá-lo. Então, como a gente não sabe identificá-lo, a gente usa um nome para os dois. Vamos lá ver o que é? Gênero comum de dois. São os substantivos que representam uma só forma para o gênero masculino e uma só forma para o gênero feminino, sendo a distinção de gênero feita através dos artigos. Que artigos são esses? O, a, uma ou de outros também, ou de outros determinantes, como tipo, o cientista. Se eu digo a vocês, o cientista, eu posso dizer também a cientista, não posso? Posso. Então, o cientista, se eu digo assim, olha, ali tem um cientista, aí você vai saber o quê? Que é um homem. Se eu digo assim, ali tem a cientista tá ali, vocês vão saber que é uma mulher, não é isso? O dentista, a dentista, o estudante, a estudante. Aí vocês vão saber diferenciar, não é isso? Tanto o homem quanto a mulher. Mas só que a gente, para diferenciar, a gente tem que usar o quê? Um artigo, não é isso? Muito bem, um artigo. E esse artigo é onde vai identificar. Porque se eu digo assim, aqui tem dentista. Se eu digo aqui tem dentista, você não vai saber se é um dentista masculino ou se é um dentista feminino. Mas se eu botar aqui tem uma dentista, aí já vai saber, né? Que é uma mulher. Aqui tem um dentista, aí vocês vão saber que é um homem, certo? Então, vamos ver também o epicênio. O que é epicênio? É um substantivo que designa animais e possui apenas um gênero gramatical, certo? Como de exemplo, o jacaré. Jacaré, a gente não sabe se ele é macho ou se ele é fêmea. Portanto, usamos o quê? O jacaré macho e jacaré fêmea, que a gente não sabe, não é isso? Quando a gente vê um jacaré, a gente vai identificar ele, saber do que ele é? Não. Portanto, a gente usa o epicênio, jacaré macho e jacaré fêmea. Tipo também a baleia. Baleia. Então, a baleia, a gente sabe se ela é homem, macho ou é fêmea? Não. A gente vai usar o epicênio. Baleia macho e baleia fêmea. Cobra. Será que a cobra a gente vai identificar? Lá vem uma cobra. Eita, é uma cobra macho. Vai saber? Não. É uma cobra fêmea, a gente vai saber? Não. Então, a gente, para saber, usa-se o macho e fêmea, certo, gente? Vou colocar um videozinho para vocês sobre esses assuntos e em seguida nós vamos responder as nossas atividades. Lembrando que responda as atividades, não só as minhas, quanto as das outras professoras também, mas não esqueça, gente, é para responder de todo mundo, viu? Todos os professores, certo? Senão eu vou ficar triste com vocês. Mas vamos lá de São João. Beijo, fique com Deus. Bom São João para vocês. Vamos requebrar e aproveitar, não é isso? Que a noite é nossa. Beijo, gente. Substantivo masculino e feminino. Já sabemos que substantivo é tudo que dá nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, a lugares, etc. É masculino todo substantivo que podemos antepor o artigo o ou os. Exemplo, o menino, os gatos. E é feminino todo substantivo que podemos antepor o artigo a ou as. Exemplo, a lâmpada, as alunas. Ou seja, quando ao chamarmos algo ou alguém, iniciarmos com o uso do artigo o ou os, aquele algo ou alguém é do gênero masculino. E quando ao chamarmos algo ou alguém, iniciarmos com o uso do artigo a ou as, aquele algo ou alguém é do gênero feminino. Até aqui nenhum segredo. Se inicio com o menino, o chocolate, o rio, é masculino. Se inicio com a, é feminino, a janela, a mulher, a esperança, etc. Formação do feminino, masculino e femininos com radicais diferentes.
Alguns substantivos têm uma forma para indicar os seres do sexo masculino e outra diferente para indicar os substantivos do sexo feminino. Neste caso, temos os substantivos biformes. Biforme significa duas formas. Então, vai haver um substantivo para determinar o masculino e outro substantivo para determinar o feminino. Isso quer dizer, ainda, que os radicais para a formação dos substantivos masculinos e femininos são diferentes. O radical de uma palavra é a sua raiz, como ela se forma, como se origina. Vamos a um rápido exemplo aqui para não ficar dúvidas. Temos aqui por radical as letras CAS. E a partir deste radical acrescenta-se as desinências para formar as palavras. Então, CAS é o radical, que quando acrescento as desinências ou sufixos, que é o complemento da palavra, por assim dizer, aí então teremos a palavra formada. Exemplo, casa, o radical é o CAS, acrescento aqui a desinência A, temos casa. Casebre, acrescentando aqui o sufixo, a desinência EBRE, temos casebre. Casarão e caseiro. Portanto, vamos aos substantivos masculinos e femininos cujos radicais são diferentes. Bode, cabra, boi, vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavaleiro, dama. Temos aqui que cavaleiro e cavalheiro se parecem muito. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo e o seu feminino é amazona. Cavalheiro é o homem de gestos educados, gentis. O seu feminino é dama. Continuando, cavalo, égua, compadre, comadre, galo, galinha, genro, nora, homem, mulher, macho, fêmea, marido, mulher, padrasto, madrasta, padre, madre, padrinho, madrinha, pai, mãe, profeta, profetisa, zangão, abelha. Então, temos aqui que o masculino e o feminino são formados com radicais diferentes. Então, como vimos, em nenhum desses substantivos o radical é o mesmo. Em todos esses casos, o radical se modifica. A forma do substantivo masculino é diferente da forma do substantivo feminino. Femininos derivados de radical masculino. Vamos para as regras gerais. Quando o substantivo termina em O, átono, ou seja, o som do O é fracamente pronunciado, ele muda para A. Exemplo, menino, menina, gato, gata. Quando termina com uma consoante, acrescenta o A. Exemplo, pintor, terminou com a consoante R, acrescenta o A, pintora. Autor, terminou com a consoante R, acrescenta o A, autora. Terminação com algumas particularidades. Quando termina em ão, eu mudo para oa, an, oona. Exemplo, patrão, patroa, campeão, campeã, comilão, comilona. O que vai fazer a gente diferenciar bem essas terminações é leitura, tem que ler bastante para saber diferenciar um do outro. E na nossa prática social do dia a dia, a gente ouve dizer que o feminino de patrão é patroa, então a gente vai assimilando essas informações. Quando termina em or, eu acrescento a. Pastor, pastora. Outra situação, quando termina em or, muda para eira. Serzidor, serzideira. Quando termina em dor ou tor, em alguns casos muda para tris. Imperador, imperatriz. Ator, atriz. Quando termina em eu, muda para eia. Ateu, ateia. Quando termina em e, muda para a. Elefante, elefanta. Substantivo que designam títulos de nobreza formam o feminino com as terminações isa, eissa e isa. Exemplos, abade, abadesa. Barão, que é um título de nobreza, baronesa. Conde, título de nobreza, condessa. Diácono, diaconisa. Duque,
duquesa, sacerdote, sacerdotisa. Substantivos uniformes. São substantivos que não sofrem flexão para indicar a mudança do masculino para o feminino, ou seja, os substantivos uniformes têm a mesma forma para os dois gêneros. Nesta categoria de substantivos uniformes, nós temos os substantivos epicenos, onde os nomes de animais possuem um só gênero gramatical para designar um e outro sexo. A águia, a mosca, o besouro, o polvo, a baleia, a onça, o condor, o rouxinol, a borboleta, a pulga, o crocodilo, o tatu, a cobra, a sardinha. Como podemos ver, todos esses substantivos apresentados servem tanto para designar o gênero masculino quanto o gênero feminino de um ser. E nesses casos, quando há necessidade de especificar o sexo do animal, juntamos ao substantivo as palavras macho e fêmea. Exemplo, onça macho, onça fêmea. O macho do tigre, a fêmea do tigre. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Substantivos sobrecomuns. Chamam-se sobrecomuns os substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. O algoz, o cônjuge, a criança, a testemunha, o apóstolo, o indivíduo, a criatura, a vítima, o carrasco, o verdugo, a pessoa. Nestes casos, quando queremos determinar o sexo, dizemos, por exemplo, o cônjuge feminino, uma pessoa do sexo masculino, ok? Substantivos comuns de dois gêneros. Alguns substantivos apresentam uma só forma para os dois gêneros, mas distinguem o masculino do feminino pelo gênero do artigo ou de outro determinativo acompanhante. Ou seja, neste caso, o substantivo usado para determinar o gênero masculino ou feminino é o mesmo. O que nos faz identificar como um ou outro é o uso do artigo que o antecede. Alguns exemplos. O agente, a agente. O que está determinando se é masculino ou feminino é simplesmente aqui o artigo. O artista, a artista. O camarada, a camarada. O colega, a colega. O colegial, a colegial. O cliente, a cliente. O compatriota, a compatriota, o dentista, a dentista, o estudante, a estudante, o gerente, a gerente, o herege, a herege, o imigrante, a imigrante, o indígena, a indígena, o intérprete, a intérprete, o jovem, a jovem, o jornalista, a jornalista, o mártir, a mártir, o selvagem, a selvagem, o servente, a servente, o suicida, a suicida. Apenas o artigo, né, é o que diferencia se o substantivo ele é masculino ou feminino. E atenção, todos os substantivos que terminam em ista são comuns de dois gêneros. Exemplo, o pianista, a pianista, um anarquista, uma anarquista. Há certos substantivos, em casos especiais, que apresentam dificuldade quanto ao gênero e à primeira vista não sabemos se é do gênero feminino ou masculino. Portanto, é bom conhecermos os mais importantes. O alvará sempre será masculino. O dó é uma expressão de compaixão e é uma palavra masculina. A gente às vezes fala que eu tenho uma dó daquela pessoa. Está errado. O correto é um dó. Tenho um dó daquela pessoa. O lança-perfume, o grama, quando se refere a peso, é masculino. A grama, quando se refere ao capim, é feminino. O champanhe é sempre masculino. O gengibre, o formicida, o telefonema. Palavras que são femininas. A alface, a omoplata, a dinamite, a cal, a sentinela, a apendicite. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Olá, bem-vindo ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Pierini e antes de iniciarmos essa aula,
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho para quando tiver novas aulas você ficar atento. E principalmente deixe o seu like aí, ok? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre substantivos comum de dois gêneros, sobrecomum e o epiceno. O substantivo epiceno, ele é um tipo de substantivo uniforme. O que quer dizer isso? É aquele que possui somente um termo para os dois gêneros, masculino ou feminino. Diferente dos outros tipos de substantivos uniformes, os substantivos epicenos são diferenciados pelas palavras macho ou fêmea e, portanto, estão relacionados aos animais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Águia macho e águia fêmea, foca macho e foca fêmea, cobra macho e cobra fêmea. Além dos epicenos, os substantivos uniformes podem ser do tipo sobrecomum. Diferente dos epicenos, esse tipo é associado às pessoas, por exemplo, a palavra criança. Ela é utilizada em ambos os casos. Por exemplo, se a gente fala essa criança, ela pode ser um menino, mas ela também pode ser uma menina. E nós temos o substantivo comum de dois gêneros. Diferente já do sobrecomum, esse tipo de substantivo é identificado pelo artigo que acompanha o substantivo. Por exemplo, no caso aqui o e a, um exemplo, o artista, a artista. Atenção, fique atento. Os substantivos que apresentam duas formas para os gêneros masculino e feminino, eles são chamados de biforme. O exemplo aí que nós temos, homem e mulher. Classifique como substantivo comum de dois gêneros, sobrecomum ou epiceno. A vítima. Quando nós falamos sobre a vítima, eu não mudo a vítima ou vítima. Simplesmente a vítima, ela pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um cachorrinho, pode ser uma cachorrinha. Então, nós dizemos que a vítima é um tipo de substantivo sobrecomum. Vamos mudar aqui a nossa cor, Sobrecomum. O sabiá. O sabiá, gente, é um animal e todo, o sabiá macho, o sabiá fêmea. Então, nós temos aqui um epiceno. Ok? A criança. Quando eu falo a criança, essa criança pode ser um menino, como pode ser uma menina, mas não muda, fica a criança. Então, sobrecomum. O jornalista. Se for um homem, nós vamos dizer o jornalista. Se for uma mulher, nós diremos a jornalista. Portanto, esse é um substantivo comum de dois gêneros. Só mudando aí o caso, o artigo à frente do substantivo. A testemunha. Quando eu digo eu tenho uma a testemunha vai falar, essa a testemunha ela pode ser um homem, como ela pode ser uma mulher. Então, este é um substantivo sobrecomum. O dentista. Eu posso ir ao dentista ou à dentista. Então, ele é comum de dois gêneros. É fácil, não é? O acróbata. Pode ser o acróbata ou acróbata. Então, comum de dois gêneros. Pegando aí, acertando todas, vamos ver a doente. Quando eu falo a doente, se for uma, ela está doente, ele está doente, é a doente e o doente. Então, comum de dois gêneros. Olha aqui, a onça macho, a onça fêmea, estamos falando de animal, então aqui é um epiceno. E o pianista, eu posso dizer o pianista ou a pianista. Então, nós temos outro substantivo comum de dois gêneros.
Agora, turminha, é com vocês, hein, galerinha? Vamos acertar aí as questões. Boa aula para vocês, bons exercícios.